Hoje nós vamos partilhar sobre a oração, sobre o combate da oração. E nós já vamos, a nossa vontade é rezar, continuar rezando, mas vamos partilhar um pouquinho a palavra, depois a gente continua rezando. Me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, pastor aqui na comunidade, a minha esposa Vanessa, nós temos 4 filhos, mas estamos aqui para poder partilhar sobre essa graça da oração, essa graça de se combater, o combate da oração. A nossa vida, irmãos, é uma luta, um combate. Nós já nascemos, a vida da gente, a gente nasce para lutar, para combater. Nós precisamos entender que Deus nos chama a ser soldados dele, Foi muito providencial essa música, Nosso general é Cristo. Por quê? Porque somos, soldados de Deus, somos lutadores, somos combatentes nesse mundo. Nossa, a igreja, que está aqui na terra é uma igreja militante, é uma igreja que luta, que combate para que poder um dia estar no céu, para poder libertar-se dos nossos pecados. Nós somos combatentes, nós somos guerreiros. E há um combate que nós vivenciamos e travamos a todos os dias da nossa vida, a todo momento. Há uma luta que nós estamos travando, e às vezes a gente não está vendo, a gente não está percebendo, e a gente está o quê? Sendo derrotados, enganados. Nós estamos a cada dia, perdendo a luta que Deus nos chama a travar, a luta da fé, o combate contra o pecado, porque nós não entendemos que somos combatentes e precisamos nos armar, principalmente com a arma da oração, para vencer. Porque Deus, Ele quer não só que nós combatemos, mas que nós combatemos e vençamos pelo poder da oração. Amém? E a gente precisa entender que nós, Deus nos deu, todos nós batizados, Deus nos deu uma graça, a graça de poder rezar. Todos nós temos essa graça, essa capacidade de falar com Deus. Nós precisamos entender que a oração é algo que faz parte de nós, É algo que nós nascemos para louvar a Deus, nós nascemos para estar com Deus, para nos relacionarmos com Ele. E é preciso que a gente entenda isso para que a gente possa saber e cumprir a nossa missão aqui na terra, cumprir a nossa vocação de lutar, de poder tomar mesmo posse dessa arma poderosa da oração e usá-la com toda a eficácia e com todo o nosso amor. Porque, irmãos, a palavra de Deus é muito confortante para nós. Jesus fala que aquele que reza, aquele que pede, Deus vai conceder. Que todo aquele que pede com fé, Deus vai atender. Aquele que bate, aquele que insiste, aquele que pede, Deus vai nos conceder aquilo que nós pedimos. Mas Ele só vai nos conceder isso se a nossa oração for uma oração realmente verdadeira. Se a nossa oração realmente for eficaz. Porque não há oração que não seja oração eficaz. É por isso que Jesus fala: tudo aquilo que você pedir, será vos dado. Se você pedir, se a sua oração for verdadeira, se a sua oração realmente for uma oração que agrada a Deus. Porque se não for uma oração humilde, uma oração confiante, perseverante, ela não é oração. Porque o Senhor nos garantiu que toda oração confiante, com fé perseverante, Ele vai nos atender. Ele vai nos dar aquilo que precisamos. E eu gostaria de partilhar a palavra de Deus hoje, lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36, na página da Bíblia Ave Maria 1317. Mateus 26, 36, 1317. Essa palavra, irmãos, nós vamos partilhar um pouquinho, Nós estamos no tempo da quaresma. E esse tempo da quaresma é um tempo em que, de muitas graças para nós. A gente tem que entender e compreender isso, que é um tempo de graça.
Ou seja, Deus está derramando muitas graças sobre nós. Mas também é um tempo de muita tentação. Ou seja, nós podemos nesse tempo apropriar, tomar posse das graças que Deus quer nos derramar, ou podemos estar caindo em grandes pecados, ou em grandes falhas, ou regredindo na nossa vida espiritual, porque também é um tempo de grande prova. Deus permite, né? Ao mesmo tempo ser um tempo, né? Porque onde abunda a tentação, o pecado, abunda a graça, nós cremos também que é um tempo de muita graça, de muita misericórdia, de muita conversão, na minha vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que você pedir. E essa palavra, ela vem nos mostrar isso, né? Um momento que Jesus foi tentado, o momento que Jesus reza, o momento que Jesus combateu e nos ensinou que esse combate que nós travamos a todo momento, a toda hora, ele deve se dar pela oração. Esse combate que nós travamos no mundo, lá fora, a cada momento, no trabalho, a cada momento somos bombardeados, né? Os nossos inimigos estão dentro de nós, é a nossa própria natureza fraca. Nós não podemos, às vezes, nem precisamos procurar lá fora, os nossos inimigos são as nossas fraquezas, a nossa inclinação ao mal, ao pecado, à tristeza, ao desânimo. Está dentro de nós, o próprio Jesus disse, né, que é do interior do coração que nascem os maus pensamentos, os maus desejos, o adultério, que nascem os roubos, que nasce o ódio, que nasce a ambição, que nasce a tristeza, o desânimo, a ira. E é dentro de nós que nós precisamos vigiar, como nós vamos ver Jesus aqui vigiando, é dentro de nós que nós precisamos colocar realmente uma sentinela, nós os vigiar, para perceber esses assaltos que acontecem dentro de nós e que às vezes são potencializados pelo mal, que querem nos derrubar, que querem nos levar ao pecado, que querem nos manter numa situação de escravidão, de sentimentos, de emoções negativas, de desejos maus, de pensamentos maus, que vão nos escravizando, e nós não rezamos, nós não renunciamos, nós não louvamos a Deus, nós não pedimos para Deus que nos livre dessa situação, e vamos ficando numa situação escravizada aos nossos maus desejos, às nossas tendências ruins. E a palavra de Deus vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar a como lutar, a como vigiar. Vamos ler, versículo 36 diz assim: retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse eles então: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrados com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi então com os discípulos, encontrou dormindo, e disse a Pedro: então não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda, os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, aquele que me traz está perto daqui. Palavra da salvação. Irmãos, nessa palavra nós vemos o próprio Jesus ser assaltado por uma tristeza profunda. Quantas vezes nós amanhecemos o dia com uma tristeza profunda, com um desânimo profundo? Quantas vezes nós somos assaltados por tantos sentimentos e emoções que vão tomando conta do nosso coração, e nós não rezamos como Jesus, nós não renunciamos esses sentimentos, ou às vezes rezamos de uma forma fraca, sem fé,
sem perseverança. Jesus rezou 3 vezes pedindo ao Pai: Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não fosse possível, faça a sua vontade. Jesus insistiu, Jesus pediu, ele foi humilde, ele teve fé, ele teve confiança. E ele pediu, e depois que ele orou, depois que ele pediu, nós vemos a alma de Jesus ser renovada. Jesus não precisava, como Deus, ele não precisava passar por isso, mas ele quis passar por isso para nos mostrar que não há nenhum sentimento, emoção negativa que possamos viver, que o inimigo possa colocar no nosso coração, que nós não possamos vencer. Porque ele experimentou a angústia profunda, ele chorou, ele suou sangue, ele naquele momento foi um assalto do mal mesmo, as trevas caíram sobre ele, assaltando ele, querendo que ele pudesse desistir, como acontece conosco, como muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos deparamos com situações de desânimo, situações de tristeza, de situações de ira, de irritabilidade, de impaciência, na educação dos filhos, no relacionamento em casa, aqui na igreja, quando nós precisamos vir nas reuniões, quando precisamos vir para louvar a Deus, bate muitas emoções, sentimentos, e às vezes nós não estamos vigiando e percebendo que nós precisamos lutar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar em ordem de batalha e renunciar isso, e pedir perdão para Deus, e clamar o nome dEle, clamar o sangue dEle, e falar: Senhor, eu não aceito, eu não quero, eu sou seu filho, eu sou chamado a ter uma alma renovada, uma alma animada, uma alma alegre, uma alma cheia de vida, de força e de coragem. A gente vê Jesus aqui, que depois que ele rezou, ele levantou diferente, falou: levanta, que agora chegou a hora. Ou seja, aquele sentimento foi tirado, arrancado do coração dele, e ele sentiu e experimentou toda a força da oração. E é assim, irmãos, que nós precisamos sentir, desejar, estar no nosso dia a dia. Nós precisamos perceber e sentir que somos esses guerreiros, que somos esses soldados, que temos que estar em ordem de batalha, vigilantes. Por isso que Jesus insistiu: vigiai e orai. Eu preciso me vigiar, eu preciso perceber como está o meu coração, eu preciso perceber se eu estou caminhando, como estão os sentimentos do meu coração, aonde eu tenho andado, como que eu tenho buscado, que sentimentos têm dominado o meu coração. E se eu perceber que aqueles sentimentos são sentimentos negativos, de desânimo, de tristeza, impaciência, irritabilidade, eu preciso na hora já olhar para Deus, elevar o meu coração para Ele e falar: Senhor, eu renuncio isso, eu clamo o Seu Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me ajudar, eu não aceito, eu quero, Senhor, ser uma pessoa animada. Quantas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida de servo, de missionário aqui no grupo, nos bate o desânimo, nos bate a tristeza. Às vezes, quando eu estou voltando do trabalho, e às vezes a gente cansado do dia, e às vezes você percebe que às vezes uma tristeza vai tomando conta, e naquela hora que eu percebo, eu já falo: Senhor, eu não aceito, eu quero chegar lá em casa, eu quero chegar com o coração alegre, animado, feliz, porque chegar lá em casa eu preciso o quê? Brincar com meus filhos, eu preciso o quê? Estar com um sorriso nos lábios, abençoar os meus filhos. Então eu não aceito isso. Me renova, me alegra, porque o Senhor pode renovar tudo, mesmo o cansaço físico, mesmo, não importa se essa tentação vem da nossa natureza, vem do inimigo. Senhor, eu renuncio agora e te peço: me fortalece, me guia, me enche, me transborde de alegria, porque sou teu filho. Irmãos, a gente precisa entender que nós nascemos para rezar, e só veremos vencer se nós tivermos nos lábios a todo momento o louvor de Deus, uma súplica, um louvor, uma prece, uma oração, um clamor, porque nós fomos criados por Deus para amá-lo, para falar com Ele. Desde o início nós somos chamados a falar com Deus como filhos, como amigos. E nós vamos sentir felizes, realizados, libertos, se nós entendermos isso a cada dia e nos tornarmos homens e mulheres de oração, que não tem preguiça de rezar, que abre os lábios mesmo para louvar, para clamar, para pedir. Se não pode falar alto, vai para o banheiro no seu serviço, clama a Deus, pede a Deus. Se vem uma tentação,
clama, fecha o olho onde você estiver, ora em línguas, clama o Espírito Santo. O que nós não podemos esquecer, irmãos, que você pode, a sua oração Deus escuta, Ele quer escutar a sua oração, Ele quer te atender, Ele quer te libertar, Ele quer te dar um coração novo, porque Ele mesmo disse aqui na palavra, é claro, o Espírito é forte, mas a carne é fraca. O que Jesus quis nos ensinar com isso? Pode ser o grau que nós tivermos de fé, de caminhada, a carne sempre será fraca. Eu sempre precisarei vigiar, eu sempre precisarei rezar, porque quem não reza não se salva, porque quem não reza não vence, porque quem não reza não combate. Por isso, irmãos, nós precisamos entender isso, e a partir disso fazer um propósito, de rezar mais, de clamar mais, de cantar mais, de louvar mais a Deus, de entender que Deus espera o nosso clamor, Deus espera que nós paremos uns minutinhos do dia, vários momentos do dia, e peçamos para Ele a sua graça. É claro que nós não vamos esperar só a tentação bater na porta, nós vamos rezar antes, vamos pedir, vamos nos preparar, como Jesus falava, reza, reza, né? É bonito ver essa oração, porque Jesus, Ele teve a humildade de pedir até mesmo a oração dos apóstolos. Ele contou com a oração dos apóstolos, Ele quis que os apóstolos estivessem com Ele unidos na oração, porque sabe do poder da oração em comunidade, porque sabe que nós precisamos rezar, precisamos pedir também a oração do irmão. Precisamos rezar em primeiro lugar, nós, ter essa atitude, mas temos que ter a humildade de falar, de pedir a oração do outro, de falar para o outro, reza por mim, reza pela minha conversão, reza, porque somos irmãos, estamos unidos em oração, e a oração da comunidade, ela se torna mais forte, ela agrada a Deus, porque Deus vê a sua humildade. Eu queria terminar com um testemunho que eu li no livro esses dias, eu achei muito forte, interessante, para a gente rezar mais um pouco. E esse testemunho falava de uma criança que estava acordando à noite vendo uma pessoa, e era tudo na mesma hora, e ela falou para os seus pais, e os pais não acreditaram, mas mesmo assim os pais dela foram lá e falaram para o padre, e o padre pegou e disse para ela, que hora que ela disse que vê uma pessoa no quarto dela? Ela falou assim, é tal horário. Ela falou, não, então nesse horário você levanta e vê se é verdade, então é simples. E aí os pais levantaram, e quando os pais chegaram no quarto, realmente tinha uma pessoa, que estava numa luz, e ali a pessoa estava ali numa paz, numa tranquilidade, e aí os pais foram, não falaram nada, voltaram para o padre. E o padre discerniu de novo, rezou, falou assim, agora você vai então perguntar o que ele está fazendo lá. E os pais foram obedientes, chegaram e perguntaram, morrendo de medo, mas perguntaram, né? E aí ele falou assim, eu estou aqui rezando, e aí eu morei nessa casa há um tempo, e quando eu faleci, a minha esposa se comprometeu, junto com todos os funcionários da minha empresa, a rezarem por mim, pela minha alma. E hoje eu estou no purgatório, e por causa de uma só funcionária minha, que se comprometeu a rezar por mim e não rezou, eu ainda estou no purgatório. E eu preciso da oração de vocês. E aí o casal voltou, contou para o padre, e o padre celebrou uma missa, rezou, e pediu para aquela pessoa que não tinha rezado, que rezasse para ele. E depois, ele falou assim, agora você volta, reza com essa pessoa, e depois você me conta. E aí, na outra noite, eles rezaram, rezou juntos. E no momento que eles rezou, aquela alma foi para o céu. E essa história não é só para mostrar para vocês a importância da oração. Mas o padre perguntou a esse casal o que tinha mais chamado a atenção dessa experiência que eles tiveram. E esses pais da criança falou assim,
Nas oportunidades que nós tivemos juntos e estivemos rezando, os pais disseram: eu nunca vi aqui na terra uma pessoa rezar com o temor, com a devoção, com a sinceridade, com a profundidade, como eu vi essa alma que estava no purgatório. Moral da história, meus irmãos, é que nós rezamos mal. Nós, muitas vezes aqui, a gente se distrai por pouca coisa, não é normal. Nós distraímos do dia a dia, por isso não vigiamos. Nós precisamos começar a rezar mais, aprofundar a cada dia o nosso relacionamento com Deus, aprender a rezar, aprender a louvar, aprender a renunciar a tudo aquilo que vai sucumbir na nossa alma, porque estamos numa batalha, porque ninguém aqui é privado dos assaltos do inimigo, dos assaltos da nossa natureza. E precisamos entender isso e saber lutar, e saber que se eu não lutar, se eu não aprender a rezar, eu vou cair e vou continuar caindo e vou ser infiel e não vou conseguir progredir, não vou conseguir ser um bom pai, não vou conseguir ser uma boa esposa, não vou conseguir fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele já determinou que a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa vitória está na oração. Como aquela música que nós gostamos de cantar, né? Aquele que ora em Deus encontrou a vitória. Irmãos, se nós orarmos, a vitória já está garantida. Se nós orarmos, a vitória já está garantida, porque Deus é incapaz de não escutar a nossa oração verdadeira, humilde. E eu gostaria de convidar vocês mais uma vez para a gente levantar e rezar e pedir essa graça, exercitar essa graça da oração. Começa aí, eu gostaria que vocês fizessem um grupinho, você, sua família aí, seu esposo, um grupinho de 3, 4 pessoas, dê as mãos, faz uma roda. Vamos experimentar o poder da oração em comunidade, em família. A oração realmente tem esse poder, né? Como esse trovão que vem, que nos desperta, que nos anima, que mostra toda a força para nós, né? A força da natureza é a força da oração, é a força que Deus quer nos dar. Segura firme, faz uma rodinha e vai clamando agora. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu quero, dai-me o dom da oração, eu quero rezar mais, Senhor. Abre os meus lábios, Senhor, para orar. Eu renuncio, vai falando para o Senhor, eu renuncio, Senhor, a toda a preguiça espiritual. Eu renuncio ao desânimo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio. Eu não quero ser mais esse homem morto, essa mulher morta. Ó Senhor, vai dizendo para o Senhor: eu renuncio. Eu renuncio a Satanás, em nome de Jesus Cristo. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao ódio, eu renuncio à ambição. Senhor, eu não quero esse coração assim. Senhor Jesus, venha ao nosso encontro. Clama, irmão, vai falando com Deus. Senhor Jesus, eu clamo nesse momento o seu poder, a sua força. Vem sobre mim, me liberta nessa noite, me salva. Ó Senhor Jesus, vem nos socorrer, vem nos salvar. Pela intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Ó Senhor, eu deixo para trás o meu homem velho, a minha vida velha. Eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que me impede de caminhar. Eu renuncio, meu Deus, a todo, Senhor, a toda tristeza que muitas vezes eu aceito. Eu renuncio, meu Deus, a toda impaciência, a toda violência, a toda a agressão que muitas vezes eu faço por palavras. Meu Deus, me ajuda. Vem, Senhor Jesus, me auxiliar, me socorrer. E vai orando em línguas também. Você que ora em línguas, vai orando, deixa o Espírito nos conduzir. Deixa o Espírito Santo conduzir a nossa oração, inspirar a nossa oração. Ergue a mão do seu irmão e ore em línguas. A oração em línguas é uma oração poderosa. É
É uma oração de renúncia, de exorcismo. É uma oração de libertação. E agora só vocês, vai aumentando a sua voz. Deixa o Senhor escutar a sua súplica, escutar o seu louvor, escutar a sua oração em línguas. Deixa essa oração crescer. Sinta mesmo essa oração crescer na sua alma, no seu coração. E vai orando. Vai se soltando, vai crescendo, não pare. A nossa oração, a nossa vida é um combate, e a oração é a nossa maior arma. Por isso, empunhe essa arma, toma posse dessa arma. Sinta-se mesmo um soldado, sinta mesmo um combatente. Sinta que o Senhor te chama nesse momento a tomar posse dessa graça do combate, dessa graça da oração, dessa graça de ser um guerreiro, de estar em ordem de batalha, a não desanimar, a levantar os braços, a ter o joelho no chão, a ter os braços erguidos, a ter o coração sempre levantado para o Senhor. Por isso reza, irmão, ora, deixa o Espírito Santo inspirar a sua oração. Isso, vai crescendo, vai deixando que essa oração cresça. Deixa que essa oração flua. Sinta-se filho amado, sinta-se falando com Deus, sinta-se próximo do Senhor. Sinta-se que o Senhor te chama agora a uma amizade profunda, a um amor profundo. Deixa que esse desejo de orar vá crescendo no seu coração. Vai deixando que esse desejo de ser esse guerreiro vá brotando do seu coração. Vai deixando que essa força da oração, esse dom, vá crescendo no seu coração. Vai deixando que o Senhor te molde, te forme esse soldado, esse guerreiro. Deixa que o Senhor vá te armando das armas, do escudo, da espada, do capacete, das armas para você combater. E vai orando. Agora ora em português. Vai falando para o Senhor aquilo que você precisa, aquilo que o Espírito Santo te inspira a falar agora em português. Vai falando, Senhor, deixa o Espírito te mover agora. Deixa Ele conduzir a sua oração. Deixa Ele te inspirar aquilo que você deve pedir, aquilo que você deve louvar agora, aquilo que você deve renunciar agora, aquilo que você precisa pedir perdão para o Senhor nesse momento. Deixa o Espírito conduzir a sua oração. Deixa Ele te mostrar. Vai falando, vai abrindo os seus lábios, e a oração vai fluindo. O Senhor vai colocando palavras, vai colocando aquilo que você precisa clamar. O importante é abrir os lábios, o importante é clamar, o importante é perceber que o Espírito Santo está te ajudando nesse momento a rezar com mais força, com mais intensidade, com mais amor, com mais fé. Vai tomando posse, vai sentindo mesmo que a sua oração está mais forte, mais vitoriosa, mais forte para Deus, está alcançando o coração de Deus. E vai louvando, vai bendizendo, vai glorificando, pois aquele que ora em Deus já encontrou a vitória. Louva a Deus porque você é vitorioso, porque a vitória, porque a oração sua chegou até Deus, que você pode confiar agora, que Ele já tomou conta, já acolheu suas orações, e Ele está com você, está intercedendo, está olhando para você nesse momento.